Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, muitas pessoas nos perguntando: Davi, que explosão é essa na Espanha? Depois da Itália, agora a Espanha. O que é que está acontecendo? O vírus evoluiu? Por que tantas perdas em um só dia? Como a maioria já sabe, eu vou mostrar a matéria para aqueles que não viram ainda. A Espanha registra 832 perdas em 24 horas por Sungamonga e governo prorroga confinamento. Número total de perdas em território espanhol se aproxima de 5,7 mil e casos já ultrapassam 72 mil. Sánchez anuncia mais 15 dias de isolamento. A própria matéria, família, já nos dá a resposta, não é? Para quem perguntou: Davi, o que é que está acontecendo? Esse vírus evoluiu? Não, família, não é que ele evoluiu, não é que a taxa de mortalidade dele tem aumentado, não. É porque é matemática pura. Você entendendo um pouco como é que esse vírus funciona, você consegue entender porque o número de perdas de pessoas está aumentando. Eu expliquei em outro vídeo nosso, se você não assistiu, para saber como esse vírus funciona, como é o mecanismo dele, assista aí esse vídeo, que ele é muito importante. A gente mostrou até vídeos, não é? Como é que essa infecção funciona. Mas dando uma palhinha para aqueles que não vão assistir, não é? Eu sei como é a maioria. Ele funciona da seguinte maneira: ele não é um vírus da gripe como muitas pessoas pensam, um vírus de pneumonia, não. Ele é um vírus invasor. Ele invade a célula do corpo e começa a mandar que essa célula produza mais vírus. E a célula começa a produzir vários vírus até não caber mais e ela estourar. Quando isso acontece, o vírus se espalha e contamina outras células. É nessa hora que o teu organismo percebe que foi invadido, que ele está com infecção e ele precisa combater isso. Cada organismo trabalha de uma maneira. Às vezes tem organismos que são tão fortes que preparam defesas tão vastas, tão poderosas, que danifica até a pessoa, até o tecido onde o vírus está. Então é nessa hora que as pessoas começam a ter complicações e ficam de cama mesmo. E é aí que você entende o motivo das perdas dessas pessoas estarem acontecendo no mundo todo, só aumentando, né? Você sabe que na Itália foi mais de 900 casos de perdas, né, de falecimentos em um dia. E agora vem a Espanha com 832 em apenas 24 horas. Por que, Davi? Me explica, eu ainda não entendi. É pelo simples fato, família, que nesse momento que a pessoa tem a crise, ela precisa de um respirador. Porque a maioria desse vírus, embora ele não seja especificamente um vírus de pneumonia, de gripe, ele infecta mais essas áreas porque ele entra por aí. Você sabe que as pessoas, elas levam a mão no rosto até sem querer. Então é por isso que o vírus entra por aí. A pessoa tosse, é mais fácil uma pessoa tossir perto de você, é mais fácil você tocar numa parte contaminada, levar a boca, coçar o nariz, coçar o olho, botar a mão na boca. Então isso você vai ser contaminado. Beber num copo de uma pessoa infectada. Então, a partir daí o vírus entra por essas áreas e é por isso que é mais normal você ver as pessoas com os mesmos sintomas de gripe, porque ele entrou por aí. Mas não quer dizer que ele fique por aí e que ele seja um vírus específico nisso, ele entra na célula. Então, nessas autópsias que estão sendo feitas agora, não é, dos pacientes que estão chegando a falecer, já pegaram problema no coração por causa do vírus, pessoas que não têm histórico nenhum, problema no rins, paralisia do intestino, várias coisas desse tipo, porque o vírus se espalha. É assim que funciona. Então é por isso mesmo que os Estados Unidos, como mostramos nesse outro vídeo nosso, os Estados Unidos mandou que a GM e a Ford fabriquem respiradores, que eles parem, né, de fabricar carros nesse momento e fabriquem respiradores. Inclusive Trump usou a lei de treta mundial, da segunda treta mundial, para obrigar que a indústria faça o que o país está precisando naquele momento. E a GM até alegou que não podia fabricar 40 mil como foi pedido, disse que só conseguiria fazer 6 e Trump disse: não quero saber, eu quero 40 mil e ponto final. E aí a GM está se virando nos 30 para fabricar esses 40 mil respiradores. Então, conseguindo isso, as perdas nos Estados Unidos serão mínimas, porque os casos lá estão aumentando muito. E Trump também não quer ficar em isolamento muito tempo, então ele prefere gastar, tem dinheiro, né? Prefere gastar com respiradores. Nessas perdas da Espanha, para você ter uma ideia, você pode ter certeza, meu caro irmão, que por causa do vírus em si, dessas 832, eu acho que só 32 perderiam a vida. Agora chegou a 832 porque na hora da crise, na hora que a pessoa precisou de um respirador, não tinha. Porque já são 72 mil infectados confirmados. Olha só, fez 72 mil que eles confirmam. Mas tem pessoas que estão me mandando vários e-mails dizendo que eles nem estão fazendo mais exames, mesmo que as pessoas digam que estão com sintomas. Eles mandam a pessoa se isolar em casa sem fazer o exame. Então se eles estão dizendo: olha, nós sabemos que tem 72 mil pessoas, eu estimo 300 mil no mínimo que não foram diagnosticadas ainda. Então você entende a gravidade? 300 mil. Dessas 300 mil tem pessoas que têm um organismo que desenvolve ataques muito fortes
e acabam caindo. Não é só porque tem complicação, como a mídia está passando para você, como as autoridades estão passando para você. Tem casos de pessoas aí que não tem doença nenhuma, que não tem histórico nenhum, que não são velhas e estão caindo, e estão perdendo a vida. Cada organismo trabalha de um jeito. É claro que é mais fácil acontecer com um idoso, é claro que é mais fácil acontecer com uma pessoa que já tem um histórico ruim de saúde, mas não quer dizer que a pessoa que é saudável é imune, que não possa acontecer com ela. E aí se explica essa perda de pessoas tão grande. Na Itália também, já falamos isso aqui, já explicamos em outros vídeos, a perda maior entre idosos e pessoas com histórico é justamente porque essas são deixadas para depois. Eles dão prioridade às pessoas mais jovens e saudáveis. Então, entendendo isso, família, a gente entende a gravidade do problema, do porquê a gente se isolar e do porquê não poder se abrir o comércio de novo. Embora a economia de fato vá quebrar. Quem está se aproveitando disso é a China. A gente vai chegar nessa parte da China, mas o que mais me estranhou agora foi que a OMS, não é? Que é a Organização Mundial de Saúde, inclusive olha o símbolozinho dela aí, totalmente iluminado, totalmente voltado à adoração à grande serpente, à velha serpente. Eles disseram que vai demorar no mínimo 1 ano e 8 meses para vir uma vacina. Olha só, família, o mundo todo trabalhando nisso, toda a tecnologia, a nova tecnologia voltada para isso, e os caras estão falando em 1 ano e 8 meses. Os países, nenhum país, nem potência mundial, vai aguentar passar 1 ano e 8 meses bancando seus cidadãos. Você sabe que até aqui no Brasil já está se falando em aumentar a ajuda para as pessoas autônomas, as pessoas que não têm trabalho, para R$ 600. Mas qual governo aguenta ficar pagando isso, não é, sem as pessoas trabalharem? Então, família, tá claro para mim que o vírus existe, é preciso a gente ter cuidado, mas que existe aí uma vontade que as economias quebrem. Eles estão vendo isso, a elite global está vendo isso como uma grande oportunidade de se implementar de uma vez o governo único e a nova ordem mundial, uma só moeda. Isso vai vir agora. Isso eu não tenho dúvida, meus caros irmãos. Eu acho que 1 ano e 8 meses para se criar uma vacina contra isso é muito tempo. Eu acho que os caras não estão fazendo isso porque querem. E pior, viu? Estão falando para que os governos não testem outros medicamentos. Você vê, os hospitais estão com pessoas passando mal, com pessoas em situação difícil. São profissionais da área da saúde, não é pessoas em casa fazendo isso, não. É profissionais da área da saúde. Estão tratando com o que podem. E a OMS está recomendando que eles não façam isso. Então, que incoerência é essa? Eles nem dão o resultado e ficam reclamando do que as pessoas, os profissionais de saúde especializados também estão fazendo. Eu fiquei besta quando eu vi a matéria, inclusive vou mostrar para que você não imagine, o Davi deve estar inventando isso, não deve ter acontecido, mas aconteceu sim, meu caro irmão. Olha só, agora há pouco a Organização das Nações Unidas pediu para que os países não usem medicamentos ainda não testados. A Bianca Rotier está em Zurique, na Suíça, e traz as informações. Oi, Bianca, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi um pedido da Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral da OMS disse que a história da medicina está cheia de exemplos de drogas que funcionavam no papel ou num tubo de ensaio, mas não funcionaram em humanos ou foram até prejudiciais. Mas o Tedros Adhanom deu uma boa notícia. Anunciou que os primeiros pacientes foram inscritos na chamada Experiência de Solidariedade, uma pesquisa que vai comparar a segurança e eficácia de 4 medicamentos diferentes ou combinações de medicamentos contra a Covid-19. São pacientes da Noruega e da Espanha. O chefe da OMS falou que vai ser um teste histórico que, segundo ele, poderá reduzir drasticamente o tempo necessário para chegar a evidências confiáveis. Especialistas de 45 países já fazem parte desse grupo de estudos liderado pela OMS. Sobre vacinas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde voltou a ressaltar que vai ser preciso esperar cerca de 1 ano e meio para que elas cheguem ao mercado. Ele mostrou mais uma vez preocupação com médicos e enfermeiros, Maju. Ele mandou um recado. Quando os profissionais da saúde estão em risco, todos nós também ficamos. O único país que eu estou vendo que não está tendo problema nenhum com isso, de fato, é a China, família. A China que está claro que escondeu o verdadeiro número de infectados e esconde até hoje, dizendo que só foi 3 mil casos, para assim o mundo ficar totalmente indefeso. Para que o mundo assim não se preocupasse, achasse que fosse uma coisa pequena. Um país super populoso como aquele só ter 3 mil casos, né, de perdas fatais, então as pessoas disseram, não é nada demais não, todos os governantes pensaram isso. Mas a situação era bem mais séria. Esse negócio da OMS é tão forte, família, que o Datena, recentemente, não é, trabalha na Rede Bandeirantes, no seu programa,
Ele estava entrevistando um médico e muitos inscritos falaram: Davi, olha, o Datena estava falando com um médico e falando de tratamentos e essas coisas, e de repente uma pessoa no telefone, né, falando que ele tinha que entregar o programa, já tinha estourado o horário, aquela coisa de sempre da grande mídia, né, da mídia podre. Decidimos, em nossas experiências, adicionar um tratamento com azitromicina, que é esse antibiótico que nós já falamos, para evitar infecções secundárias por bactérias, e aí que parece que está o X da questão. Os resultados foram espetaculares em pacientes quando a azitromicina foi adicionada à hidroxicloroquina. É isso que ele diz aqui. É mais ou menos o que nós estamos conversando, não, professor? Perfeitamente, então, como você disse, bastante, as evidências são bastante fortes, mas como toda medicação para indicação nova, é necessário cautela, né? É que nem todo mundo pode usar isso, e é por causa disso que tem que ser feito no ambiente hospitalar, sob supervisão médica. Quando a gente fala em um grupo maior de controle, o repórter também pergunta, do Le Parisien, faz essa pergunta ao professor Didier Raul. O que é que você espera de ensaios em larga escala em torno da cloroquina? Ô, Simão, não adianta botar a matéria agora mesmo, porque o pessoal do Jornal da Band está preparado aí, daqui a pouco o Jornal da Band vai entrar no ar. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso e daqui a pouco sobre o que pensa o Dr. Wong sobre a quarentena, mas acho que é melhor a gente deixar para fazer essa entrevista maior com o Dr. Wong para amanhã. O pessoal do Jornal da Band está chegando aqui, eu não quero entrar no horário de ninguém. Aí perguntam para ele, o que é que você espera de ensaios em larga escala em torno da cloroquina? Ele diz o seguinte, nada mesmo. Não estou esperando absolutamente nada. Só me avisem qual é o horário que eu tenho que passar para o Jornal da Band. Com a minha equipe, acreditamos ter encontrado uma cura. Em termos de ética médica, acredito que não tenho direito, como médico, de não usar o único tratamento que até agora se mostrou bem sucedido. Estou convencido que no final todos usarão esse tratamento. É apenas uma questão de tempo até que as pessoas concordem em reconhecer que erraram e acabem dizendo que essa coisa... Mas o que é estranho é que depois disso, segundo os inscritos, a TV saiu do ar. A TV saiu do ar em todo o Brasil e até agora não explicaram o que foi que houve. E aí a gente pesquisando aqui soubemos que a Rede Bandeirantes está com parceria. Muita gente disse que ela foi comprada por um grupo chinês, mas ela diz que está com parceria. Vou ler a matéria aqui para que a gente se baseie nos fatos e não em achismo. Vamos ver. Declaração de um jornalista da Band. A Band esteve muito próxima de ir para a bancarrota. Ela foi salva por um grupo de mídia chinês, a China Media Group, o braço midiático do PCC, Partido Comunista Chinês. Eles têm procurado comprar espaços editoriais e montar parcerias financeiras e de conteúdos com veículos em dificuldades operacionais em várias partes do mundo, não só no Brasil. Bessel revela que foi a própria Band que divulgou o acordo que fez com o grupo chinês no dia 11 de novembro de 2019. A TV Band é uma concessão pública brasileira que hoje tem um dono oculto, o governo chinês, enfatiza o jornalista da casa. A notícia deixa claro que ele fala a verdade. Grupo Bandeirantes assina parceria com a China Media Group, maior grupo de mídia do país asiático. Quando questionado a TV Band sobre essas informações, eles dizem que não existe a menor possibilidade da China ser dona da TV Band ou de qualquer outra empresa jornalística ou de radiodifusão no Brasil. Isso porque, segundo eles, a Lei número 10.610/02 limita a participação do capital estrangeiro em empresas jornalísticas ou de radiodifusão em até 30% da capital total de Volante. Mas eles não negam que, de fato, eles têm uma parceria com um grupo chinês. Ainda prestando esclarecimento sobre esse assunto, a TV diz que o acordo que eles, Band, têm com o grupo chinês prevê produções conjuntas e compartilhamentos de conteúdo, visando o desenvolvimento da relação entre os dois países. O acordo entre as duas emissoras não envolve dinheiro e muito menos participação acionária. Bom, meus caros irmãos, o que eu tenho para falar desse negócio da China aí com a Bandeirantes, vocês podem ter certeza que nem sob tortura esses caras iriam admitir que de fato comprariam alguma TV, até porque eles não podem. Esse negócio seria ilegal. Mas você sabe que por debaixo dos panos, até aqui no YouTube mesmo, tem youtubers que vendem os seus canais. A nossa conta aqui, conta de canal, ela é intransferível. Você não pode vender sua conta aqui. Se você não quer mais fazer vídeo, você fecha. Mas tem cara que fez isso, eu até conheço gente que fez isso. Um absurdo, uma verdadeira traição com seus inscritos. Mas tem gente que faz. Então, se uma emissora está quebrada, se uma emissora está precisando de dinheiro e chega um grupo chinês comunista querendo comprar, você acha que eles diriam, não vou fazer isso porque eu tenho ética?
Vocês acham que eles fariam isso? Sabendo mais que é uma mídia? Ou vocês acham que eles diziam, hoje passa pra cá e tu fica mandando por debaixo dos panos? A gente assina aqui uns contratinhos só entre nós, secretos. Me diga você, meu caro irmão. É com essa pergunta que a gente encerra o vídeo de hoje. Mas a minha opinião sobre tudo isso é que a China está envolvida nisso até o pescoço. Aquele laboratóriozinho lá com o símbolo da Umbrella, ter acontecido isso lá, eles estarem tão bem agora, pra mim só deixa claro que tem o dedo comunista nesse problema que hoje é mundial. E o meu medo maior hoje, família, é quando o mundo descobrir isso, sabe? Quando aparecer as provas disso. O que é que vai acontecer? Essa é a pergunta que eu faço e gostaria de saber a sua resposta. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.